A paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias. O tema se encontra no capítulo 32, amém? Estou muito feliz com essa rica oportunidade. Para você que não me conhece, eu sou a missionária Fernanda Simões, congrego ali na Assembleia de Deus Frutos da Fé, em Belford Roxo. Estou acompanhada da minha pastora Sandra Moreira, né? Meu pastor é o pastor Valci Moreira. Também estou acompanhada da minha amiga, também pastora Tânia Garcia. Eu falei, gente, Deus me ama mesmo, né? Vim acompanhada de duas pastoras. Deus cuida de mim. Quero aqui agradecer essa rica oportunidade ao bispo dessa casa, né? Eu sempre falo que eu fui de uma outra igreja anterior a essa, fiquei lá 25 anos e eu vi o benefício que o bispo Abner fez para aquela igreja, que foi a Assembleia de Deus ali da Praça Seca. Então a gratidão vai ser eterna, porque a gente ficou uma aliança, né? E também estou muito grata pelo convite de uma amiga, né? A nossa evangelista Regina, que Deus tem continuado aí com essa obra, né? Porque começar é fácil, mas dar continuidade é só quem tem o Senhor. Tem gente que quer a cadeira, mas depois que senta, não aguenta o peso dela, né? Mas Deus tem dado força, garra, junto com a sua equipe. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Abra sua Bíblia aí, Jeremias capítulo 32. Deus me deu uma palavra dentro desse tema. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante, né? O dia inteiro ouvindo e Deus usando os profetas. E é tão bom que a gente vê que a palavra ela se renova. Jeremias capítulo 32. Essa versão que eu estou usando é o manuscrito dos aramaicos. Então é um pouquinho diferente, mas você vai conseguir acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé, no 10º ano de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Naquele tempo, os exércitos do rei da Babilônia tinham Jerusalém sob cerco, e Jeremias estava preso no pátio da guarda do palácio do rei de Judá, pois Zedequias, rei de Judá, o tinha posto na prisão, dizendo: por que profetizas e dizes, assim diz Yahvé, eis que entregarei essa cidade na mão do rei da Babilônia, e ele a conquistará. Então Zedequias, rei de Judá, não poderá escapar da mão dos caldeus, porque certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e falará com ele face a face, e seus olhos verão seus olhos, e ele fará levar Zedequias para a Babilônia, e ali permanecerá até o dia quando eu o castigue, declara Yahvé. Pois lutarão contra os caldeus, mas não o vencerão. Então veio a Jeremias a palavra de Yahvé, dizendo: eis que vem a ti Anamel, filho do teu tio Salum, e dirá: adquire para ti meu campo, que se encontra em Anatote, na terra de Benjamim, porque tu tens o direito da posse para adquiri-lo. Então veio a mim Hanamel, filho do meu tio, ao pátio da guarda, segundo a palavra de Yahvé me disse: adquire para ti meu campo, que se encontra em Anatote, na terra de Benjamim, porque tu tens direito de posse e te é justo adquiri-lo para ti. Então
entendi que fora a palavra de Yahvé. Então, entendi que fora a palavra de Yahvé, de modo que adquiri o campo, como se encontrava em Anatote, de Ramanel, filho do meu tio, e pesei para ele a prata, 17 siclos de prata. Depois escrevi os documentos, selei-os, chamei testemunhas e pesei a prata na balança. Em seguida tomei o documento de compra, a escritura selada com termos e condições e uma cópia da escritura sem selar, e entreguei os documentos de compra a Baruque, filho de Neria, filho de Maacias, diante de Hanamel, filho do meu tio, diante das testemunhas que escreveram os documentos de compra, diante de todos os judeus que se encontravam no pátio da guarda. Então dei ordem a Baruque, diante deles, dizendo: assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel, toma esses documentos de compra selado e este documento sem selar, deposita num vaso de barro para que se preserve por longo tempo, porque assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel, novamente comprarão casa, campos e vinhas nessa terra. Podeis se assentar. Missionária Fernanda, que texto longo, mas é necessário fazer a leitura, porque é um texto que não é comum do nosso dia a dia. E para a gente poder falar dele, é necessário fazer essa leitura extensa. Amados, quando a gente lê Jeremias e a gente lembra do nome de Jeremias, a gente lembra de alguns cenários e vem logo em nossa mente algumas coisas. Uma coisa que eu quero trazer à tona é o significado do nome de Jeremias. O significado é criado por Deus. Criado por Deus, e a gente sabe em outras versões que é levantará. Aprenda isso. Existe profeta que se levanta por conta própria, mas existe profeta que é o próprio Deus que levanta ele na terra. Jeremias é um tipo de profeta que foi levantado pelo Senhor. Quando a gente abre o livro de Jeremias, no capítulo 1, já vai falando que ele é filho de Uquias, o sacerdote. Então a gente já sabe, Jeremias é levantado por Deus como profeta, mas ele vem da linhagem de sacerdote. Então eu entendo que ele pensa que ele seria também um sacerdote. Tem hora que a gente acha que a nossa vida vai ser conduzida de uma forma, mas eu quero te dizer que Deus tem planos, sonhos, projetos que às vezes não está em nossa mente nem em nosso coração. E quando o Senhor fala com Jeremias a primeira vez, ele diz: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Você consegue entender? Antes de você ter forma, eu já te conhecia. Eu te conheci. E antes que saísse dessa madre, eu te santifiquei. E dei as nações, dei você para as nações como profeta. Aí a Bíblia vai dizer que Jeremias fala assim: ah, Senhor, não, eu não passo de uma criança. Aí Deus fala: Jeremias, não fale que tu és uma criança,
Porque quem vai botar as palavras na sua boca sou eu, Jeremias. O que Jeremias está falando? Eu pensei, eu entendo que eu não sou capaz. Jeremias está dizendo, é melhor me deixar como sacerdote. Como sacerdote, a gente simplesmente cuida de coisas e leva o que o povo quer a Deus. Mas Deus tem outro projeto, Jeremias. Você não vai cuidar de coisas e você não vai levar o que o povo quer para mim. Você vai levar de mim para o povo. Jeremias, não vai ser como tu quer, vai ser como eu quero. Aí Jeremias está dizendo, ah, Senhor, ah, Deus vivo, simplesmente eu não sei falar, eu não sei. E a palavra de Deus é como se dissesse assim, Jeremias, tu não sabe, mas eu sei de tudo, e sei porque te conheço, e sei do que você será capaz. Tem hora que nem a gente sabe do que é capaz, mas Deus já conhecia Jeremias, Deus sabe do que ele é capaz. Então o Senhor simplesmente está dizendo para você nessa manhã, não é o que você sabe, é o que eu sei que você vai fazer, não é o que você pensa, é o que eu tenho projetado para a tua vida. Jeremias não sonhou. E aí a gente usa o nome do Jeremias e a gente fala, é o profeta chorão. A gente dá um rótulo. O profeta Isaías, a gente dá o rótulo do profeta messiânico, porque a profecia fala de Jesus, mas Jeremias a gente fala o profeta chorão, porque a escrita dele é como se fosse uma lamentação. Você consegue entender? Tudo começou ele nem desejando, é Deus que forçou. Tem pressão desde o começo com Jeremias. Aí a Bíblia vai dizer simplesmente que em Lamentações, se você ler capítulo 4, versículo 10, diz assim: mães das mulheres cheias de ternura cozinhava os filhos a fim de servirem como alimento. Como não chorar se o que você entrega é isso? Como não chorar se a visão que Deus vai te dando é só visão de tragédia? Como não chorar se o que você fala o tempo todo ninguém quer ouvir, mas é sentença de morte, é sentença dura? E tem hora que a gente não entende, porque Deus nos pressiona a ser o que a gente não quer ser, e Deus ainda dá para a gente uma palavra dura que a gente não gostaria de entregar. É muito fácil a gente dar um título e um rótulo para Jeremias, dizendo que é um profeta chorão. Mas vamos olhar o panorama do negócio? Primeiro ele começou a profetizar que ia chegar o cerco. E o povo não aceitava e até rasgava as cartas dele. Agora não tem mais o que falar, porque o cerco já está. Nesse tempo do capítulo 32, o cerco já está. A Babilônia já cercou Judá. O povo não sai. Historiadores dizem que foi 18 meses. Ninguém podia sair, não tinha como entrar comida. Então essa palavra de Lamentações é o que vai acontecer. Mulheres com mão de ternura, é gente boa, mas por causa da fome pega o próprio filho, cozinha para dar de alimento. Amados, como um profeta que vê isso não consegue se lamentar, porque avisou para isso não acontecer. Você consegue entender? Que tem hora que você está tentando alertar, vai ficar pior.
Você está tentando alertar, acordar a pessoa, acordar as pessoas, e a pessoa não está dando ouvido. E você lamenta e chora por vidas, porque não dão ouvido o que sai da tua boca. Jeremias está vivendo a pressão. Só que agora o rei manda perguntar: está o cerco, mas a gente pode guerrear com eles? E Jeremias: se guerrear vai perder. Você vai ser levado. Você vai ver o rei e vai ver face a face, e você não vai ter o fim que tu espera. Enquanto tem alguns profetas dizendo: não, pode ir, pode lutar, pode guerrear. E aí Jeremias está sofrendo. Jeremias está simplesmente lutando consigo mesmo. Se você olhar o capítulo 12, versículo 5, vai dizer que Deus diz assim para ele: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como competirá com homens que vão a cavalo? Se tão somente em terra de paz está confiado, Jeremias, o que farás na enchente do Jordão? Mas se você ler o capítulo 12, já no versículo 1, Jeremias começa a contender com Deus. Ele diz assim: tu és justo, Senhor, mas eu preciso conversar sobre justiça contigo. Sabe por quê? Porque gente que age com maldade está prosperando. Gente que esconde pecado, Senhor, está tendo abundância. Aí ele começa a questionar: não é normal isso? Você consegue ver o entorno desse profeta? Nasceu, não sonhou com isso, e agora a pressão é em tudo em torno da vida dele. Tem hora que a gente não entende a pressão da vida em relação a gente. Aí ele começa a questionar e diz: mas eles que escondem pecado estão prosperando, eles lançam raízes, eles dão fruto. Mas Senhor, o Senhor está perto da boca, mas longe das entranhas deles. Senhor, o Senhor está perto do que eles falam, mas no interior deles eles não têm o Senhor. Mas o Senhor me conhece. Aí Senhor para a conversa de Jeremias, dizendo: Jeremias, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, o que farás com aqueles que vão a cavalo? Jeremias, tu está contendendo com essa sujeirinha que você está vendo aí? Jeremias, eu vou deixar você ver sujeira muito maior. Mas para isso, você vai ter que entender. Salomão diz assim: eu vi homens, príncipes a pé e servos a cavalo. Ele está dizendo que o comum é os príncipes a cavalo e os servos a pé. Mas naquele tempo ele viu o caso diferente. O que Deus está falando para Jeremias? Jeremias, se tu te fadiga com servo, com gente que vai a pé, como é que vai ser quando eu botar você para competir com quem está lá em cima? Porque tem hora, amados, que a gente está perdendo a força com gente pequena. A gente está perdendo a força com gente que não tem força nenhuma, está a pé, e Deus está falando para você: se tu ficar perdendo tempo e força com quem vai a pé, eu não vou poder te botar entre os príncipes para você lutar com gente grande. Jeremias, o negócio é sério. E aí isso acontece. Agora Jeremias, na cara do rei Zedequias, vai dizer para ele: você vai perder. Sabe aquele Jeremias cheio de medo? Porque a gente começa com medo, mas com o tempo a gente vai tomando uma proporção e uma coragem em Deus. Aí a gente diz assim: eu nunca pensei que enfrentaria esse rei cara a cara. Aí ele simplesmente manda prender Jeremias. Prende Jeremias. Não gosto do que ele fala, não aceito ele,
Não quero ouvir o que ele fala. Você consegue entender? Que tem gente que não aceita o que vem da tua boca. Tem gente que não aceita. Missionária dá oportunidade para todo mundo, mas não dá para mim, porque não aceita a palavra de peso que sai da sua boca. Prefere ouvir profeta mentiroso, prefere ouvir elogio, prefere ouvir coisinhas que agrado é. Então vamos prender o profeta que fala a verdade. Você consegue entender que Jeremias não sonhou com isso e agora está preso porque está vivendo tudo que Deus sonhou? Que sonho é esse? Que sonho é esse que Deus tem com a gente dessa maneira? Aí a gente não consegue entender. Jeremias está preso. Aí vem a palavra do Senhor no meio desse cenário. E sabe qual é a palavra? Jeremias, vem Hanamel aí. Jeremias, vem Hanamel aí. E o que é Hanamel? O significado é a graça de Deus. Jeremias, está vindo a graça. Jeremias, calma, o cenário está tudo diferente, desfavorável para a tua vida, mas Hanamel já está vindo. A graça está chegando. Aquele que é bondade de Deus está chegando para a tua história e para a tua vida. Estão pensando que o nosso fim é preso. Estão pensando, mas vem Hanamel. E Hanamel significa graça de Deus. Deus é bondoso. Você consegue entender que preso, Deus traz a bondade, mesmo você em cadeias, gente achando que vai te parar. A graça está vindo. Filho de Salum. Salum significa restituir. A palavra do Senhor é Jeremias aí na cadeia, preso. Eu sei que tu não sonhou com nada, mas porque você é obediente, está vivendo o que eu projetei para você, está vindo a graça, está vindo a minha bondade, está vindo a restituição. E só tem restituição quem já perdeu alguma. Restituir para quem tem tudo, amado. Restituição é para quem já perdeu tudo. Restituir. Aí ele diz assim: está vindo Hanamel, filho de Salum, e ele está vindo. Ele está vindo e vai te oferecer um campo em Anadote, na tribo de Benjamim. Aí ele diz assim: e você vai com? Eu presa. Eu vou comprar um terreno. Para quê? Eu não tenho perspectiva para amanhã. Você consegue entender? Que é nesse cenário que você não vê o amanhã, é que Deus vai fazer você com? E comprar o quê? Comprar uma terra que não vale? Comprar uma terra que ninguém está dando nada, porque o cerco está aí. Deus está mandando você num cenário de prisão comprar aquilo que ninguém está valorizando. Compra o que ninguém está valorizando. E o que é que ninguém está valorizando? É que um dia essa terra vai voltar a produzir. Que um dia essa terra vai ter tudo nova. Ele está dizendo assim: Jeremias, o cenário é esse. A tua boca até estava vendo isso, mas agora você vai investir em coisas no futuro. E o que é no futuro?
é o Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como Jeremias, nesse cenário você vai comprar um sonho. Jeremias, nesse cenário você vai comprar um grande sonho. Aí ele diz assim: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por este. É nesse cenário de prisão, com cerco, com ninguém te valorizando, que Deus traz a graça, a bondade, o tempo da restituição e diz: compra um sonho, compra, porque esse sonho vai trazer riso para a tua boca, cântico para a tua língua, e todos vão falar o que eu fiz por ele. Você consegue entender o que Deus está fazendo? Deus está falando para Jeremias assim: investe no sonho. Vão chamar a gente de louca. Isso é loucura. Não é hora de você fazer isso. Não é hora de você investir nisso daí. Mas é nesse cenário que Deus quer ver se você acredita no que Ele te promete. É nesse cenário que Ele quer ver o teu investimento. Deus não podia dar o dinheiro para Jeremias? Mas não, Jeremias vai pagar do próprio. Você consegue entender que para um sonho grande nascer, tu tem que investir dinheiro, investir tempo, investir a sua vida, investir quando ninguém investe, acreditando quando ninguém acredita. Ele faz a ferida e Ele mesmo vai ligar. Você não está entendendo o que está acontecendo, né? Mas esse é o cenário para você investir no amanhã com Deus. Aí ele diz assim: investe, e não só investe, documentaliza. Não é só você investir, ficar só no campo seu e do teu primo, não. Você vai fazer um documento, porque é necessário todo mundo ver que você acredita nesse sonho. É necessário ficar uma testemunha para dizer: ninguém acreditava, mas ela acreditou. Ela acreditou tanto que ela fez um documento. Você entende? Que quando chegar lá na frente vão falar assim: eu acreditei. Aí você vai falar assim: cadê teu documento que você acreditou? Porque muitos vão dizer que acreditam. Aprenda uma coisa: se não investiu em você é porque nunca acreditou. Se não investir em você, nunca acreditou. Não aceite falar que acreditou se nunca. Amados, eu vou pregar em muitos lugares. E porque a gente não bota preço, porque a gente não tem preço, aí a pessoa faz como quer com a gente. Mas quem é inteligente investe, porque já vê o que você vai ser amanhã. Mas quem não sabe, não investe. Você consegue entender? Imagina um grande pregador, que muitos deles hoje têm fama, mas diz assim: amigo, para você eu vou de graça. Porque eu sei, amigo. Porque lá atrás, você acreditou em mim. Amigo, não se preocupa não, vou abrir aqui um negócio para você. Porque eu sei quem tu é na minha história. Aprenda isso. Dizer que acredita em você e nunca investiu em você, nunca acredita.
Porque quem acredita, investe. Quem já sabe o que você vai ser amanhã, está investindo hoje. Quer estar do lado, quer estar próximo, porque já sabe o que vai acontecer. Agora, quem não acredita, aí ele diz assim: vamos documentar. Não é só eu acreditar, eu vou comprar e eu vou documentar. Chama as testemunhas. Vamos selar o termo da compra, porque comum naquela época era selar um e botar dentro de um vaso e enterrar no campo. E simplesmente selar outro e mandar tipo para um cartório da época, aonde tinha testemunha. Mas Jeremias já sabe que o cerco está aí, vai entrar e vai botar fogo em tudo, em todas as repartições. Então não vai sobrar nada. Então o que ele faz? Ele pega um sela, o outro não sela, bota dentro de um vaso e vai mandar Baruque enterrar. Enterrar. Ele vai mandar aquele homem enterrar. Amados, um selado e outro. Aprenda uma coisa: dentro do teu sonho tem coisas que vai ser, você não pode falar com ninguém. Eu tenho aprendido isso. A gente abre o coração e daqui a pouco tu leva uma facada. Você não abre, mas a pessoa do teu lado abre. Então tem hora que você tem que começar a selar. Aprenda isso. Comece a selar teu sonho. Tem gente que não dá para saber tudo que Deus vai fazer contigo. Um é selado e outro não. Coisas que você vai poder falar por etapa. Quem tem discernimento já entende tudo. Agora não vai saber o segredo do meu coração. E cada dia mais a gente vai ficando solitário. Por isso que ele diz: bota num vaso e em terra. Tem testemunha? Tem. Tem registro? Tem. Mas vai ficar escondido. E vai esconder. Aonde? Onde é o terreno? No campo de Aná. E o significado de Anatote é orações escondidas. Está conseguindo entender? Tem coisa que é tu com ele escondido, nem Satanás pode ouvir. É escondido. Oração escondida. Enterra. Começa a enterrar as orações escondidas. Começa a preparar os termos sonho, amarrar e enterrar em Anatote a sua oração escondida. Você está investindo o que ninguém investe. Você está acreditando o que ninguém acredita. Então por que você vai mostrar o sonho que está... É no campo de Anatote, na tribo de Benjamim, que quando nasceu, a mãe morreu por causa do parto e ela deu um nome. E quando ela deu o nome, Benoni, significa filho da minha dor. Você vai enterrar no terreno da oração escondida, mas não vai ser o filho da sua. Para de orar pela dor que você sentiu. Para de orar pelo aquilo que você passou. Para de orar por coisas que você sentiu perdas. Comece a orar
com significado de Benjamim. Não é Benoni, é Benjamim, filho da minha mão direita ou filho da felicidade. Para de citar tudo o que fizeram, começa a citar o que tu quer diante de Deus. O tempo que tu passa murmurando e reclamando pelo que passou, você está sonhando pouco, Ele quer realizar, mas teu sonho está guardado. Começa a dar detalhe da felicidade. Senhor, é assim. Senhor, tudo que você passou é para você saber como pedir. Você vai ter detalhe de como você quer. Aí a Bíblia diz que ele pega isso tudo e bota na barra. Tem peso. E sabe qual é o peso? É investimento e do outro lado sonho. Investimento e sonho. Investimento e sonho. Você está achando que você sonha hoje e amanhã o prato da balança do sonho cai? Não, você primeiro tem que começar a investir. Aí o peso vai subindo. Investir. É pagando preço, é mostrando que acredita. Quando ninguém acredita, é sonhando, é desejando. E o prato está subindo, o sonho está chegando. Tem peso a balança do seu sonho. Tem peso a balança do seu sonho. Depois de tudo pronto, entrega para Baruque. Quem é Baruque? É escrivão de Jeremias. É o secretário de Jeremias. Porque ele está preso, ele não pode poder não fazer nada. Mas ele tem um segredo. Aí entrega para Baruque. E sabe o significado do nome de Baruque? Bem-aventurado, próspero, afortunado e feliz. Tudo isso só pode entregar na mão de quem tem essa característica. Irmão, para de contar seu sonho para gente que é infeliz. Para gente que não é bem-aventurado. Para gente que não é próspero. Porque próspero não é dinheiro, não. É afortunado. Você consegue entender? Tem um que vai levar para você mas você vai saber para quem vai entregar na hora certa. Mas tem que ser gente Sabe por quê? Porque gente infeliz nunca vai querer ver você mais feliz do que ele. Tem gente que está com um sorriso nos lábios, mas a alma é infeliz. Se sente incapaz, se sente inferior, e qualquer momento se levanta algo dentro que eu não consigo, então ela ou ele também não. Entrega para Baruque, enterra e espera o tempo. Mas o tempo vai chegar. O Senhor deu no meu coração a frase de Isaías 43:19. Eu não sei louvar. Se tiver alguém que louva, amém, né? Mas você vai entender o louvor, que diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa. Vejam, estou fazendo uma coisa e ela já está surgindo. Vocês não conhecem, mas ela está vindo. Até no deserto vou abrir riachos no ermo. Tem coisa chegando para a tua história, Jeremias.
Tem coisa grande chegando. Para. O cenário não é propício, mas já está vindo. Está vindo e todos vão ver o que eu fiz para a sua vida. Mas é amanhã que você vai mostrar que acredita? Não, é hoje. Tem alguém que canta esse hino? Tem? Tem alguém que canta esse hino? Estou fazendo uma coisa nova. Se não souber esse, canta aquele outro. Sabe o outro? Esse que ela falou. Sabe esse? Tem algo acontecendo. Vai pegando aí. Nessa hora, se coloque de pé. Eu não sei você. Eu não sei você, mas eu fico imaginando Jeremias. A Bíblia diz que Deus deu a palavra e depois ele viu o primo chegando e falando tudo. Amados, tem hora que Deus primeiro fala com a gente, mas depois a gente começa a ver Deus arrumando o cenário. E aí dá até medo, porque a gente vê que Deus é detalhista nos detalhes que fala com a gente. Aí a Bíblia vai dizer que Jeremias diz assim: e isso entendi, que era a palavra do Senhor. E isso entendi. Entendeu em que? No investimento mal? Eu entendi que para todo mundo o investimento é mal. Para todo mundo? Você é louca. Amados, quando eu fiz o meu primeiro livro, eu tirei um empréstimo. É loucura isso. Fazer dívida para fazer um livro. Você consegue entender que com Deus, quando a gente investe naquele sonho que Ele tem para a gente, investe mesmo. Acredite mesmo. Vão falar que você é louca. Vão falar que você é louco, porque você está fazendo loucura para chegar. Não, eu não estou fazendo nada para chegar, porque quem vai me botar é o Senhor. Mas eu estou investindo naquilo que Ele falou comigo. Deus não falou com as testemunhas, Deus não falou para o primo, Deus não falou para Baruque, Deus falou com Jeré. Então investe no que Deus fala para ti. Investe no que Deus fala para você. Investe no que Deus fala para você. Fecha seus olhos. Amantíssimo Deus, Pai do meu Senhor Jesus Cristo, Pai, eu estou sentindo, Pai. Estão olhando o meu cenário, eu ainda estou preso aqui no pátio. Eles é que não tem futuro, porque o cerco é para eles. Pai, eles que não têm futuro, porque o cerco é para eles. Mas para mim, tem um campo me esperando. Pai amado, eu estou investindo no campo que Tu diz para mim, que ainda vai produzir. Aquilo que hoje não está produzindo, vai voltar a produzir. Deus, eu estou investindo no meu sonho. Senhor, o Senhor vai encher a minha boca de riso, a minha língua de cânticos, e as nações dirão: grande, grande, grande coisa fez o Senhor por ela. Você consegue entender que é para você nessa manhã? Deus não chamou multidão, Deus selecionou
Fernanda podia pregar à tarde, missionária Fernanda podia ser escalada para pregar à noite, mas missionária Fernanda foi chamada para pregar de manhã, porque aqui tem uma profecia, e a profecia é: pode soltar o riso, pode já preparar os dentes, pode preparar a gargalhada, porque Deus tem riso para sua boca, Deus tem cântico novo para tua alma, e Deus tem que todas as nações vão ver o que o Senhor tem para a sua vida. Nessa manhã, continua investindo, acreditando no sonho que Deus botou no seu coração. Vem coisa nova para a sua vida. E eu agradeço essa rica oportunidade.